Se não fosse por tua graça, eu nem cantaria essa canção. Se não fosse por tua graça, minha fonte de inspiração. Logo eu que morto estava, incapaz de olhar para ti. De presente ganhei uma vida que nunca mereci. Se não fosse por tua graça, derramando seu sangue por alguém como eu, irresistível graça que quebrou meu coração, me moeu. Só assim eu pude amar. E não há valor que compre, pois é graça. Nem mérito meu me salvou pela graça. A ti toda a glória pra sempre, amém. Tu és meu caminho e verdade também. Todos os dias me faz recordar do seu grande feito, posso perseverar. No Deus que se fez homem, padeceu numa cruz, nome sobre todo nome, Jesus. Se não fosse por tua graça, derramando seu sangue por alguém como eu, irresistível graça que quebrou meu coração, me moeu. E não há valor que compre, pois é graça. Nem mérito meu me salvou pela graça. A ti toda a honra pra sempre, amém. Tu és meu caminho e verdade também. E não há valor que compre, pois é graça. Nem mérito meu me salvou pela graça. A ti toda a glória pra sempre, amém. Tu és meu caminho e verdade também. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém vai ser salvo por mérito humano. Por isso, se Deus não nos salvar mediante o Evangelho, nós estamos perdidos. Não há salvação em nós. E aqui está a boa notícia, que Deus teve compaixão de nós. Cristo veio na cruz do Calvário, morreu pelos nossos pecados. Ele sofreu o nosso castigo, ele experimentou a nossa punição, ele foi castigado em nosso lugar, e agora Deus pode livremente justificar pecadores como vocês e como eu, e nos receber como seus filhos, nos dar pleno perdão e finalmente a vida eterna e a salvação. E o Evangelho é exatamente a boa notícia de que Deus salva pecadores. A ti toda a glória pra sempre, amém. Tu és meu caminho e verdade também. E não há valor que compre, pois é graça. Nem mérito meu me salvou pela graça. A ti toda a glória pra sempre, amém. Tu és meu caminho e verdade também. A ti toda a glória pra sempre, amém. Tu és meu caminho e verdade também. Se não fosse por tua graça,
Olá, boa noite. Muito bom recebê-los aqui. Muito bom começarmos agora esse workshop Cultura Cristã. Sabem, a missão da editora Cultura Cristã é contribuir para a reforma da igreja no Brasil por meio da literatura. Daí que surgiu a ideia desse workshop. Um evento gratuito, a parte melhor para começar, gratuito, não é? Mensal, presencial, ainda que é bom ter cuidado, não é? Porque vocês não imaginam como isso aqui daqui a pouco vai ficar lotado e quem não fizer a sua inscrição não vai ter lugar. Mas também vai acontecer a transmissão ao vivo, já tem muita gente ligada em nós neste momento. A ideia é termos aqui o autor de um dos nossos livros falando sobre o conteúdo do seu livro. Teremos também, em alguma ocasião, membros do conselho editorial e, desse modo, vamos divulgar esse bom material. O que vamos ter aqui hoje é a abertura, em seguida a fala do autor e depois perguntas e respostas. Eu pergunto, ele responde, não vai inverter, não. Perguntas e respostas. Em seguida, vai ser bom, em seguida vem um break, um coffee break, e nós vamos para a livraria e vamos ver bons livros, vamos conversar bastante, trocar ideias, um momento de comunhão, e também vamos ter os autógrafos, viu? Não esquece da sua selfie, se o reverendo Augusto permitir. Se você tem altura para tirar uma selfie com ele, pode tentar. Importante, os livros do reverendo Augusto serão vendidos com 50% de desconto, viu? A sua parte, reverendo, a sua parte já era. E os outros livros com 40% de desconto. Então, é uma ocasião a ser aproveitada. Importante, você não deixe de seguir a editora Cultura Cristã nas mídias sociais. E não se esqueça do nosso canal no YouTube também. Você não pode perder as nossas notícias, saber das promoções e tudo que está acontecendo aqui. Isso vai ajudá-lo bastante. Então, hoje nós temos a presença do reverendo Augustus Nicodemos Gomes Lopes. Ele me contou que Gomes é da mamãe, viu? Esse é o nome todo do nosso autor hoje, que vai falar a respeito desse relançamento. É uma igreja complicada. E vocês podem ver, cada um que tiver acesso ao livro, vão ver que a igreja pode ser complicada, mas o livro ficou muito bonito, viu? Vamos, então, ouvir a palavra do reverendo Augustus, assim que nós terminarmos esta oração. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por ouvirmos a respeito dos teus ensinamentos. Obrigado porque o Senhor nos incluiu em teu povo, fazemos parte da igreja, e também porque o Senhor nos ensina como viver sendo igreja. Orienta-nos agora e, especialmente, o reverendo Augustus, e ajuda-nos a captar, Senhor, a tua mensagem para vivermos de modo que te agrade e que glorifique o teu nome. Oramos em nome de Cristo. Amém. Reverendo Augustus.
elas iam dormir, e nós tínhamos bastante tempo. E eu disse, rapaz, eu vou começar um projeto aqui que eu estava muito interessado, que era a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu já tinha começado a pregar na carta e fiquei fascinado pela variedade do seu material, a maneira teológico, prática, pastoral que Paulo trata esse material. E em 30 dias eu preparei o que você tem aí, esse volume aí. Naturalmente, acessando outros comentários através da internet, da disponibilidade que a internet nos traz. Depois, pronto, voltando dessas férias, ofereci a editora presbiteriana, na época chamava Casa Editora Presbiteriana, e o reverendo Marra, então foi quem editou e publicou o livro. E foi um lançamento primoroso. Não sei quem conheceu a primeira edição. É muito bem feito. Deu uma caprichada muito grande no livro, né? Foi sensacional. Fiquei muito feliz que agora a gente pode ter uma edição moderna, também numa capa maravilhosa e com um conteúdo que eu estou bastante familiarizado. Então, o que eu quero fazer aqui com vocês é simplesmente dar, no pouco tempo que a gente tem aqui, uma ideia do que vai o livro. Primeiro, ele trata apenas dos 4 capítulos iniciais da carta aos Coríntios. Eu tenho outros livros também pela editora Cultura Cristã sobre, primeiro, aos Coríntios, por exemplo, o Culto Espiritual, que vai do capítulo 11 até o capítulo 14. E já me passou na cabeça um dia escrever o livro todo, né? Mas eu escrevi partes disso aí. Tem uma parte também, publicada pela editora, que é sobre o capítulo 5, sobre disciplina da igreja. Então, aos pouquinhos, uma hora eu termino, né? Uma hora eu vou chegar ao final e ter tudo de 1 aos Coríntios. Mas essa primeira parte, nos capítulos de 1 a 4, eu trato da questão das divisões que havia na igreja de Corinto. A igreja era uma das igrejas mais complicadas do Novo Testamento, por assim dizer, e ela serve de paradigma para a gente lidar com igrejas complicadas hoje em muitos assuntos, também nesse da divisão. As dificuldades maiores que Paulo encontrou, lidando com a igreja, estavam na área de liderança, ministérios, particularmente o uso de dons espirituais, e na questão de relacionamentos entre os membros da referida igreja. Essa que nós conhecemos como primeira carta, ela foi escrita por Paulo durante a sua terceira viagem missionária, depois de 3 anos e meio de residência em Éfeso. Os estudiosos dão aí uma data aproximada, 55 depois de Cristo. Paulo tinha recebido informações de diversas fontes sobre os problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto, que tinham informações que tinham sido trazidas por membros da casa de Cloe, aparentemente uma família lá da igreja de Corinto. No final da carta, Paulo menciona uma comissão que lhe traz uma oferta e provavelmente uma carta da igreja, que tem uma certa altura, a começar do capítulo 7, que Paulo começa a responder o que tudo indica foi uma carta que os coríntios mandaram para ele com alguns questionamentos. Talvez essa comissão tenha trazido, e outras fontes que nós não sabemos. Mas o fato é que Paulo ficou sabendo que as coisas não iam bem com essa igreja que ele tinha fundado. Os problemas da igreja, que a gente sabe pela carta, não pode ser que não seja exaustivo, né? O que a gente sabe que Paulo tratou foi divisões na igreja, capítulos de 1 a 4, problemas de disciplina na igreja, era uma igreja que era avessa a disciplinar os membros, capítulos de 5 a 6, questões sobre o casamento, que era melhor casar, ficar solteiro, se podia separar, se separasse podia casar de novo, capítulo 7, divisão que havia na igreja entre os membros sobre a liberdade cristã, se podiam comer carne sacrificada a ídolo, sim ou não, de 8 a 10. E uma série de irregularidades no culto, como, por exemplo, o uso do véu da parte das mulheres, capítulo 11. A ceia do Senhor, final do capítulo 11.
mau uso dos dons espirituais, de 12 a 14. E, finalmente, Paulo trata de um grupo que negava a ressurreição dos mortos, capítulo 15. E o capítulo 16 é só o fechamento da carta. Então, vocês percebem que é uma carta que Paulo trata de muitos assuntos aqui. E todos eles pertinentes hoje. Não tem um assunto que Paulo tenha tratado aqui que não seja relevante nos dias de hoje. A igreja, infelizmente, a igreja, sendo composta de pecadores, como vocês e como eu, ela sempre incorre em questões desse tipo, ou outras, como eu disse, né? Isso aqui pode não ser exaustivo, pode ter tido outros problemas que Paulo preferiu tratar de outra maneira. Mas esses que estão aqui já dão uma amostra de como a igreja era complicada e da atualidade dessa carta para o dia de hoje. Então, como eu disse, eu vou ficar só no primeiro problema, que é o primeiro que aparece na carta, que é a questão das divisões, que Paulo trata nos capítulos de 1 a 4. Paulo escreveu essa carta com o objetivo de restaurar a unidade da igreja, responder algumas questões práticas que eles tinham mandado, corrigir algumas irregularidades no pensamento e na conduta dos coríntios. Não há um tema assim que unifique a carta, como, por exemplo, na carta aos Gálatas. Se você perguntar qual é o tema central da carta aos Gálatas, a resposta: justificação pela fé sem as obras da lei. Muito óbvio. Colossenses, qual é o tema central de Colossenses? Suficiência de Cristo. Mas perguntar qual é o tema central de 1 aos Coríntios, não tem, porque ele trata de muitas coisas. Talvez poderia ser uma abordagem apostólica, pastoral, a uma igreja complicada, alguma coisa assim, mas é muito amplo para poder fazer sentido, né? Mas é exatamente porque aqui Paulo não está tratando de um problema só, ele está tratando de muitos problemas, embora havia um problema que talvez desse origem aos demais. O fato é que aqui na carta ele responde a várias questões diferentes, aborda assuntos diversos e acabou delegando para a igreja cristã um verdadeiro compêndio de teologia pastoral poimênica, de como a gente deve tratar problemas na igreja. E logo de cara a gente fica impressionado com o fato de que Paulo ele combina teologia com a abordagem pastoral. Ele não consegue resolver um problema sem primeiro teologizar sobre o problema. Essa questão das divisões, ele podia simplesmente dizer, como fundador da igreja e como apóstolo: vamos parar com isso aí, estou mandando vocês pararem, se reconciliem, marcam uma reunião aí, todo mundo pede perdão, para de ficar dizendo que um pregador é melhor do que o outro e o assunto está resolvido. Mas não. Ele escreve 4 capítulos. E nesses capítulos ele expõe 6 ou 7 princípios teológicos para dizer que as divisões em torno de pessoas era alguma coisa que não agradava a Deus e que tornava a igreja de Corinto uma igreja carnal e não espiritual como ela planejava ou como ela pensava que era. Bom, então vamos lá, você está com sua Bíblia aí, eu não vou conseguir ler, né, os 4 capítulos e falar deles ao mesmo tempo, mas vamos tentar mostrar algumas coisas. Bom, do capítulo 1, de 1 a 8, você tem a introdução costumeira das cartas. Esse era o formato das epístolas, que é um tipo de gênero literário próprio do cristianismo. É um sermão no formato de carta. Você não tem esse tipo de gênero literário em nenhuma outra cultura. O cristianismo gerou muita coisa nova, música nova, gerou gêneros literários novos, vocabulário novo, tem muitas palavras em grego nas cartas e nos livros do Novo Testamento que são únicos, que a gente chama de rapax legomena, que só aparece uma vez e não aparece na literatura extrabíblica. Então o cristianismo gerou tudo isso, né? Inclusive esse gênero literário chamado epístola, que começa com a designação do autor. Verso 1, ele se apresenta como sendo Paulo, chamado pela vontade de Deus, identifica que ele está junto com o irmão Sóstenes. Ele não diz, mas ele estava em Éfeso quando escreveu essa carta. Identifica os destinatários no verso 2, que são os santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. É curioso como ele dá essa designação a uma igreja complicada como essa.
né? Mas ainda assim, apesar de todos os problemas, ainda era a igreja de Cristo. Os irmãos ainda eram santos e tinham sido chamados para ser santos. Ele faz um voto no verso 3, que é na verdade uma oração, né? Ele ora para que Deus conceda graça e paz da parte de Jesus Cristo. E do verso 4 até o 9, ele expressa a gratidão dele diante de Deus pela vida dos coríntios, pelo bom andamento da igreja, porque eles estão agraciados com dons espirituais. Isso é parte costumeira, é o padrão apostólico de escrever. Depois disso, ele já entra direto no assunto, que é o assunto das divisões, né, sem mais delongas. Ele começa com uma exortação à unidade, no verso 10, que vale a pena ler, porque vai dar o tom. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo proceder. Em seguida, ele explica, nos versos 11 e 12, por que ele está fazendo essa exortação à unidade. É que ele tomou conhecimento dos irmãos da casa de Cloe de que havia divisões, intrigas, queixas, brigas entre eles, quando eles se reuniam. E essas divisões, ele vai dizer aí do verso 13, ele vai dizer aí no verso 11 e 12 ainda, girava em torno de personalidades que tinham tido uma influência recente na vida da igreja. Paulo, Pedro, Apolo e a pessoa de Cristo. Paulo era o fundador da igreja, Pedro era o chefe do colégio apostólico, Apolo tinha sido o pastor anterior, era um eloquente pregador de Antioquia, e ainda tinha um grupo que não era de nenhum desses, mas dizia que era de Cristo, que provavelmente era o grupo mais complicado, porque pelo menos os outros 3 aceitavam liderança humana, né? O grupo de Cristo recebe direto, não precisa responder a ninguém, não precisa aprender com ninguém, tem ligação direta com Deus. Então, o que é que os estudiosos perguntam qual teria sido o motivo pelo qual a igreja tinha formado fã-clube em torno desses nomes. E alguns dizem que a razão foi o batismo. Quem foi batizado por Paulo era de Paulo, quem foi batizado por Pedro era de Pedro, quem foi batizado por Apolo era de Apolo. Só que quebra isso aí porque não tem como encaixar Cristo e Pedro, que a gente sabe nunca teve em Corinto batizando aquelas pessoas. Então, o mais provável é que os coríntios trouxeram para dentro da igreja aquela apreciação que os gregos tinham pelos filósofos. Então, os gregos gostavam de filosofia como o brasileiro gosta de futebol. E da mesma forma que a gente tem os nossos ídolos no esporte, eles tinham também os seus filósofos prediletos, especialmente os sofistas, que eram pregadores ambulantes, conhecidos pela retórica, que expunham suas ideias na praça. Então, para o grego, a retórica era muito importante. E antes de se converterem, eles apreciavam, eles tinham seus filósofos eloquentes prediletos. Quando eles se converteram e entraram na igreja, eles trouxeram isso e aplicaram aos seus pastores esse mesmo conceito, o que é muito normal. A pessoa, quando se converte, ela não é santificada de vez. A santificação é um processo que leva a vida toda. A pessoa vai aprendendo, vai mudando, a sua mente vai se acostumando à mente de Cristo, vai sendo moldada cada vez mais. Os coríntios eram novos convertidos, a igreja era recente, então era natural que os seus membros ainda mantivessem alguns traços da vida anterior, a maneira de pensar da vida anterior, não é? E aí começaram a comparar pregadores, quem era o mais eloquente, quem é que trabalhava mais, quem era mais usado por Deus, e finalmente tinha um grupo de Cristo que dizia que não participava de nada disso, eram os santos, né, espirituais daquela época. Bom, Paulo se isenta de responsabilidade nos versos 13 a 17, porque ele diz que, já imaginando isso, quando ele esteve lá, não batizou ninguém. Porque ficaria muito pior, teria o grupo batizado por ele. Ele batizou uma outra pessoa, ele nem lembrava quem ele tinha batizado, o que mostra que para Paulo, ele não ficava contando os números, né? Hoje em dia os pastores sabem direitinho quem a gente batizou, quantos foram e etc. Paulo disse, rapaz, quem foi que eu batizei? Eu nem me lembro direito. Ele não tinha batizado ninguém, e ele diz que ele foi enviado não para batizar, mas para pregar a cruz de Cristo. Essa foi a missão que Deus deu para ele. Ele era um pregador do Evangelho,
Não é que ele não batizava e não é que o batismo não é importante, mas não era a prioridade dele. Quando ele esteve em Corinto, ele foi anunciar o Evangelho. E ele diz que ele fez isso, e aqui é importante a gente perceber, final do verso 17, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Sabedoria de palavra dá o hint, dá o gancho para a gente entender o motivo das divisões. Sabedoria de palavra é você demonstrar habilidade, eficácia no uso das palavras. Como eu disse, a retórica para os gregos era extremamente importante. Frases de efeito, vocabulário elevado, o tom da voz. Um bom orador grego, ele era capaz de fazer a multidão chorar e 2 segundos depois morrer de rir. Manipulava as emoções através da... A gente sabe fazer isso, a gente aprende a fazer, alguns aprendem a usar a entonação da voz, frases de efeito, exemplos, a gesticulação. Então existe toda uma disciplina. O primeiro manual de retórica vem da Grécia. Os gregos apreciavam isso aí. Paulo diz que quando ele foi pregar, ele não usou de sabedoria de palavra. Ele não se portou como um sofista. Ele não quis assim impressionar as pessoas, se bem que poderia. Ele tinha conhecimento suficiente para isso. Mas ele foi lá pregar e ele disse que não usou esse tipo de recurso, porque isso anularia a cruz de Cristo. Por quê? Porque chamaria a atenção para ele, as habilidades dele, a capacidade dele, e Cristo, que era o mais importante, ficaria jogado para o segundo plano, lançado em relevo, ou não seria lançado em relevo. Paulo ficaria em relevo e Cristo ficaria atrás. Então, ciente de que ele tinha sido chamado para pregar Cristo e a cruz de Cristo, Paulo evitou usar de retórica ou de sabedoria de palavras ou de manipulação de frases, enfim, todos aqueles recursos que acabavam provocando um impacto que não tinha nada a ver com o conteúdo. Os sofistas bons, eles podiam impressionar a multidão, fazer a multidão chorar, dizendo bobagem, sem conhecimento e sem absolutamente nada. Foi isso que Paulo disse que ele não quis fazer. A partir daí, ele aplica vários princípios até o capítulo 4 que estavam por detrás da solução para o problema das divisões. Como eu disse, Paulo não consegue ser pastoral sem ser teológico, e essa é a melhor maneira da gente abordar igrejas complicadas. Toda prática ela precisa ter um embasamento teológico. Então, o primeiro ponto aqui de Paulo é que a cruz de Cristo é loucura para o mundo. Ele começa com isso aí. A cruz de Cristo é loucura para o mundo. Vai aí do verso 18 até o verso 25. Nessa parte aí, Paulo faz um contraste entre a sabedoria desse mundo e a sabedoria de Deus. Ele diz que a sabedoria de Deus consiste em Cristo crucificado. Mas essa sabedoria, ela não foi compreendida pelo mundo. Os gregos procuravam sabedoria humana através da filosofia, e os judeus queriam sinais, pediam sinais a Cristo e queriam sinais. Eles não aceitaram a simplicidade da cruz de Cristo. E essa sabedoria de Cristo, de Deus, que se resume na cruz, ela não é compreendida pelo mundo porque parece loucura. Que Deus tenha se feito homem e resolvido o problema do pecado mediante um representante humano pendurado numa cruz, que era o método mais vergonhoso e cruel de execução daquela época. Então, que esse fosse o ápice da sabedoria de Deus, não entrava na cabeça dos gregos. Ao contrário, eles procuravam exaltar o homem, exaltar as habilidades humanas e assim por diante. Na cruz, Deus humilha o homem, porque pega um de nós e o expõe ao desprezo. O envergonha publicamente e o faz morrer de maneira cruel e violenta. E essa é a maneira pela qual Deus salva pessoas. Então, isso para os coríntios era alguma coisa, e para os gregos em geral, era alguma coisa inconcebível. Então, entre o verso 18 e 25, Paulo faz esse contraste. A sabedoria de Deus, que se resume na cruz, e a sabedoria humana, que exalta o homem e não compreende a retórica,
a habilidade com palavras, a inteligência, e que, portanto, não pode receber a cruz como sendo a sabedoria de Deus. E por isso Deus confunde o mundo. O mundo fica confuso, ele não entende isso. É muito estranho para as pessoas essa ideia de Cristo pendurado numa cruz como sendo a sabedoria de Deus para a salvação. Então esse é o primeiro argumento que Paulo está colocando aqui. O que você pergunta, o que isso tem a ver com a questão das divisões? Qual era o foco da divisão? Era exatamente porque os coríntios estavam dizendo, esse pregador aqui, Paulo, ele prega melhor, ele tem mais audiência e tem mais seguidores nas redes sociais do que Pedro. Então, eles estavam fazendo comparações baseadas nas qualidades individuais. Enquanto que a sabedoria de Deus não tem nada a ver com isso. O plano de Deus nunca foi exaltar o homem. Ao contrário, humilhá-lo através da cruz. Então, essa é a relação. Depois, do verso 26 a 31, eu mostro aqui no livro, um argumento que a gente chama de argumento ad hominem, que é contra a própria pessoa, em que Paulo apela para a vocação dos coríntios. Vai do verso 26 a 31. Paulo diz assim, olhem para vocês. Quantos de vocês são nobres? Quantos de vocês são de nobre nascimento? Quantos de vocês são sábios? Quantos de vocês têm um nome? E os coríntios, se eles olhassem para si próprios, para dentro de si, veriam que, de fato, eles vinham, com poucas exceções, das camadas mais baixas da sociedade daquela época. A igreja cristã, no seu início, era composta de pequenos agricultores, escravos, órfãos, viúvas, mulheres, comerciantes, gente que trabalhava, chama de diaristas, que trabalhavam, ou jornaleiros, que trabalhavam no campo de outros. Eram poucos aqueles, no início e até o dia de hoje, poderosos, ricos, influentes, políticos, comandantes do mundo, que de fato se curvavam diante do Nazareno. Paulo diz para ele, olhem para vocês, o fato de que vocês são humildes, que vocês não têm nome, que vocês não são nobres, mostra que Deus escolheu as coisas loucas do mundo, as coisas fracas do mundo, para confundir as fortes. A própria predestinação, a própria eleição de Deus, aprove a Deus eleger de entre a humanidade, não os ricos, os poderosos, os influentes, fazedores de opinião, embora possa haver algum no meio, mas aprove a Deus escolher gente do povão. Então, se é assim que Deus funciona, por que vocês estão valorizando oralidade, eloquência, aparência, capacidade? Isso vai contra o próprio propósito de Deus. E ele termina com uma passagem aqui, ele termina aqui com uma declaração. Verso 28, Deus escolheu, capítulo 1, Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie na presença dele. Deus não vai aceitar ninguém se vangloriando diante dele. E por isso mesmo ele escolheu aquelas pessoas que não têm nada de que se gloriar diante de Deus. Quem sou eu, quem é você? Para se gloriar diante de Deus como se você fosse alguma coisa. Você não é nada, eu não sou também. Tem gente muito mais bonita, muito mais rica, muito mais inteligente do que você e do que eu. E que vem de famílias muito mais tradicionais, antigas e nobres do que a sua e a minha. Então, Deus foi escolher a gentalha, né? Como diria lá o Kiko, lá do Chaves, né? Deus foi pegar exatamente esse povo que não tem de que se gloriar, para que ninguém se glorie na presença de Deus. Salvação é pela graça, não pela nobreza. E ele termina essa parte aí no verso 30, dizendo, mas vocês são dele, que é isso que importa, em Cristo Jesus, que se tornou da parte de Deus para nós sabedoria, justiça, justificação, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Nós pertencemos a Cristo, e Cristo é a nossa justiça, Ele é a nossa sabedoria, Ele é a nossa santificação e redenção, portanto, a nossa glória não está em nós, nem nos outros, mas nós nos gloriamos no Senhor Jesus. Essa é a segunda observação do apóstolo Paulo relacionada com as divisões. A terceira é o próprio testemunho dele, capítulo 2, de 1 a 5. Aqui nessa parte, Paulo vai dizer que quando ele chegou em Corinto, ele tomou uma decisão.
É curioso que ele chega em Corinto vindo de Atenas, onde ele teve uma experiência no Areópago, onde ele procurou estabelecer uma ponte de contato entre ele e os filósofos atenienses, que valorizavam eloquência, conhecimento e tudo mais. Tanto é que quando Paulo começou a pregar, levaram ele lá para o Areópago para saber que nova doutrina era aquela que ele estava ensinando, não é? E Paulo então começou a falar e usou inclusive citações dos filósofos gregos e tentou fazer uma ponte. No final, os filósofos se levantaram e deixaram ele falando sozinho. Alguns estudiosos dizem que Paulo aprendeu e que agora, quando ele chega em Corinto, ele diz: eu tomei uma decisão, eu vou falar somente de Cristo. A decisão está aqui. Irmãos, quando fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Alguns acham que Paulo teve uma mudança de abordagem agora quando ele chega em Corinto. Ele prega a Cristo e esse crucificado sem aquilo que ele chama aqui ostentação de linguagem ou de sabedoria ou de conhecimento. E ele diz que quando ele foi pregar lá em Corinto, ele estava temendo e tremendo. E queria que a pregação dele fosse no poder do Espírito Santo, para que as pessoas se convertessem por causa do Evangelho e não por causa dele. E ele termina dizendo assim: para que a fé de vocês não se apoie em figura humana, mas no poder de Deus. Porque é muito fácil você, se você tem uma boa eloquência, um bom conhecimento, uma boa aparência, se você é carismático, você pode fazer seguidores. Só que aquelas pessoas estão seguindo você. Então, o pregador, ele precisa ter cuidado para que as pessoas o sigam por causa do que ele prega, e não pela pessoa dele ou a maneira como ele prega, porque senão vai acontecer o que aconteceu, o que estava acontecendo lá em Corinto. Grupos se formam na igreja em torno de tal pregador. Eu sou fã de fulano, gosto de fulano, só ouço ele. Os outros não me interessam e não sei o quê. Exatamente o problema aqui na igreja de Corinto. Paulo, quando esteve lá em Corinto, ele tomou a decisão de que ele ia pregar Cristo crucificado. E ele termina essa parte dizendo, no verso 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O quarto, deixa eu ver, primeiro, segundo, isso aqui é o terceiro. Quarto ponto aqui, o quarto argumento de Paulo, é que a sabedoria de Deus é dada pelo Espírito Santo somente aos espirituais. É o argumento mais longo dele e o mais complicado, vai do verso 6 até o verso 16, que, aliás, isso aqui foi o texto da minha tese de doutorado em Westminster, foi exatamente essa parte aqui, pela sua complexidade, né? Então, tentar resumir isso aqui, o que Paulo vai dizer do capítulo 2, verso 6 até o final do verso 16, é que a sabedoria, o fato dele dizer que ele não prega sabedoria, não quer dizer que ele não tenha uma sabedoria para pregar. Só que essa sabedoria, ela é dada pelo Espírito Santo aos espirituais, aos maduros. Não é todo mundo que pode compreender. E essa sabedoria é Cristo e ele crucificado, que era um mistério que estava oculto no Antigo Testamento, mas que Deus agora revelou pelo Espírito Santo. Os poderosos dessa época, agora, Paulo diz, eles não perceberam quem era Cristo. Eles que eram sábios, não é? Pôncio Pilatos, Herodes, o sinédrio judaico, os rabinos judaicos, eles, na sabedoria deles, eles não perceberam que Jesus Cristo era o Messias, o Filho de Deus. Mas Deus deu esse conhecimento pelo Espírito Santo àqueles que são seus. Porque o homem natural, no seu estado natural, ele não entende as coisas de Deus, não pode percebê-las, porque elas são espirituais. Mas nós temos a mente de Cristo e nós podemos entender a sabedoria de Deus. É tanta coisa aqui que eu acho que a melhor coisa é ler isso aqui para vocês. Olha aí, do verso 6 em diante. Entretanto, ele diz que não
não tinha usado sabedoria. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Experimentados no grego, teleioi, literalmente perfeitos, e melhor traduzidos como maduros ou experimentados. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu tenho certeza que você sempre leu isso aqui pensando que está falando do céu, não é? Não, ele está falando de Cristo. Cristo é esse que não subiu ao coração humano, olhos não viram e ouvidos não perceberam. Cristo é o mistério de Deus que agora foi revelado com a encarnação, dia de Pentecostes, morte e ressurreição de Cristo, dia de Pentecostes e o ministério apostólico. Foi revelado o mistério de Deus que estava oculto desde a eternidade, inclusive no Antigo Testamento, que é Cristo, em nós, a esperança da glória. Ele é que é aquele mencionado aqui no verso 9. Mas ele continua, verso 10. Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então não é retórica, não é eloquência, mas o Espírito Santo que revela quem é Cristo e as implicações da morte dele, as profundidades do Evangelho, as profundezas do Evangelho. Disso também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A passagem autoexplicativa, o que ele está dizendo aqui, que o mundo e as pessoas não regeneradas não compreendem as implicações da cruz de Cristo, que é a sabedoria de Deus, mas os que têm o Espírito Santo recebem de Deus o conhecimento espiritual necessário. Por que é que ele está dizendo isso? Porque a igreja de Corinto pensava que era uma igreja espiritual. Por que eles pensavam que era uma igreja espiritual? Porque durante o culto tinha gente falando em línguas e profetizando. Então eles entendiam que aquilo era um sinal da presença do Espírito Santo entre eles. E eles achavam que eles eram espirituais. Paulo, mais ou menos, está aqui se preparando para dizer, uma pessoa que é espiritual, ela entende o Evangelho e as suas implicações. Jamais estariam fazendo grupinhos em torno de líderes. Então vocês não são espirituais. Que é exatamente agora o próximo ponto do apóstolo Paulo. Que a causa das divisões é que os coríntios estavam agindo como o mundo e não como os espirituais. Capítulo 3, de 1 a 4. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, como vocês acham que vocês são, mas sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Aqui nesses 4 versículos, o apóstolo Paulo nega aos coríntios o status de espiritualidade, ainda que houvesse línguas, profecias, milagres, curas, visões na igreja. Não é interessante? Paulo diz, vocês não são espirituais. Ah, mas a gente tem aqui um monte de manifestação. Sim, mas essas manifestações podem existir sem que haja verdadeira espiritualidade. O Espírito Santo vem para nos fazer entender as profundezas do mistério da encarnação de Cristo, a sua morte na cruz, a sua ressurreição e as implicações disso para a vida. Um novo convertido, ele pode estar falando em línguas, mas ele não tem essa compreensão. Ele ainda é carnal, é criança em Cristo. Então aqui Paulo já faz
uma separação importante entre espiritualidade e manifestação carismática. Ele vai aprofundar isso no capítulo 13, quando ele vai dizer: ainda que eu falasse língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu fosse um profeta que tivesse todo conhecimento, se eu não tivesse amor, também nada seria. Ainda que eu tivesse fé para mover montes, se eu não tivesse amor, nada seria. Então, ele aqui começa já a fazer essa separação, porque os coríntios tinham feito essa ligação indevida, que a espiritualidade está ligada à manifestação carismática. Aqui nessa carta todinha, o trabalho de Paulo é desmanchar essa conexão, porque ela evita a verdadeira espiritualidade e a verdadeira santificação, porque foca nas manifestações e esquece santidade de vida, conhecimento, aperfeiçoamento, aprofundamento nas coisas de Deus. Por isso Paulo diz: vocês são crianças, eu não posso tratar vocês como espirituais. Quando vocês com essas brigas aí, se gloriando nos homens, vocês estão se comportando como o mundo, do jeito que vocês faziam quando eram do mundo. Aí, eu já perdi o número aqui, acho que é o 6, né? O sexto princípio, Paulo explica quem são, na verdade, os líderes cristãos. Do verso 5 a 9. Ele vai dizer aqui simplesmente: quem sou eu, quem é Apolo, quem é Paulo, quem é Pedro? Nós somos apenas servos de Deus, através de quem vocês creram. E cada um de nós tem uma tarefa diferente. Eu preguei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então, se vai se gloriar, se gloria em Deus. Se gloria em Deus. Capítulo 3. Exatamente. A partir do verso 5. Quem é Apolo, quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, o crescimento veio de Deus. Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Porque nós somos, verso 9, cooperadores de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Ou seja, eles tinham uma visão errada a respeito dos líderes. Os líderes não eram para ser idolatrados, não era para ter um fã-clube em torno deles. Eles eram servos por meio de quem eles haviam crido. E toda a glória era de Deus. E Deus dá o crescimento de acordo com o que Ele quer. Tem uns que... E eu, durante os meus 40 anos de ministério, eu conheci pastores, agora mesmo nos Estados Unidos, estava sabático nos Estados Unidos, com licença. Estava nos Estados Unidos, estava frequentando uma igreja, lá na Carolina do Norte, igrejinha, tinha 100 membros. O pastor, excelente pregador, Brian Peters, excelente pregador. Pastorzaço, visitava as pessoas, firme doutrinariamente, amável, um casamento abençoado. E a igreja dele, durante anos, nunca passou daquele número de membros. Ele não é conhecido. Eu entrei nas redes sociais, o culto era transmitido, eu entrei uma vez para ver, tinha 3 pessoas acompanhando. Mas era um homem fiel, talvez mais fiel do que muitos que têm milhares de seguidores. E no dia do juízo, o que vai se requerer de nós é exatamente a fidelidade e não o sucesso. E era isso que os coríntios precisavam entender. Que Paulo, Pedro, Apolo, eles eram servos, eles eram colaboradores de Deus. E não era para receber absolutamente nenhuma glória. E aí ele dá uma advertência. Paulo faz aqui a sua primeira advertência, ele faz várias. A primeira está aqui do verso 10 até o verso 17, uma advertência aos que estão dividindo a comunidade. No dia do julgamento final, eles vão ser destruídos. Do verso 10 até o verso 17. O que é que ele vai dizer aqui? Ele vai usar aqui uma metáfora, ele vai dizer o seguinte: eu lancei o fundamento, que eu sou apóstolo de Cristo. Como numa casa, toda casa precisa de um alicerce. Então, eu lancei o alicerce, essa era a função dos apóstolos. E aí vieram outros e edificaram em cima dele. Agora, vejam como é que foi edificado, porque nenhum outro alicerce pode ser lançado, a não ser o que eu já lancei, que é Cristo. O que elimina a possibilidade de apóstolos hoje. Que apóstolos, o trabalho deles era lançar o alicerce. O alicerce já foi lançado há 2000 anos, né? Nós já estamos na construção há bastante tempo.
Então, os pastores e mestres, eles edificam sobre o fundamento apostólico. Paulo disse, olha, eu já lancei o fundamento. E outros estão edificando sobre ele, mas cuidado como edifica, porque no dia do juízo, Deus vai examinar a obra de cada um dos obreiros. Se a obra de alguém se queimar, o juízo de Deus vai ser como um incêndio. Se nesse incêndio purificador e de julgamento, a sua obra, o seu ministério, se queimar como madeira, feno e palha, você vai ser salvo, mas como que pelo fogo. Então, essa passagem às vezes é usada, não é, para errado. Assim, tem crente que vai ser salvo por um triz, não é? Ele está em pecado e tudo, vive uma vida mundana e tal, mas ele crê, então ele vai ser salvo por um triz, vai sem galardão nenhum, vai entrar nu no céu. Já ouviram isso daí? É uma interpretação errada. Paulo não está falando de crente, está falando de salvação, está falando da recompensa dos obreiros. Se a obra do pastor se queimar, ele vai ser salvo ainda que pelo fogo, né? Ou seja, como alguém que escapa só com a roupa do couro. Não está falando de crente vivendo em pecado e que acaba se salvando por um triz, não é crente carnal, não tem isso na Bíblia, de crente carnal. Carnal aqui no sentido dos coríntios, com pouco entendimento. É isso que é crente carnal na Bíblia, não crente vivendo em pecado, né, em pecados da carne. Mas se ficar a obra que alguém edificou, então esse receberá o seu galardão. E Paulo termina dizendo, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Aqui, santuário de Deus, obviamente, é a igreja. E Paulo não está falando aqui do corpo do crente. Esse texto, mais uma vez, é um daqueles que o pessoal usa. Olha, aqui é proibido tomar Coca-Cola. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se vós destruir o santuário de Deus, não é? Comendo o que não deve, deixando de fazer exercício e tudo mais, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Paulo não está falando do corpo do crente, ele está falando da igreja. Destruir o santuário de Deus é promover as divisões, como está sendo feito. E lembra a importância do contexto para você entender uma passagem, senão você tira ela fora do seu contexto. Mais adiante, no capítulo 6, ele vai falar do corpo do crente como habitação do Espírito Santo. Mas aí é claro, lá no capítulo 6. Mas aqui no 3, isso aqui é uma referência à igreja e que Deus vai castigar aqueles que promovem divisões e racham a igreja no meio. E ao olhar para isso e olhar para a história da igreja, o coração da gente treme. Porque em 2000 anos de história da igreja, quanta gente houve que se levantou com novas doutrinas estranhas, dividiu o corpo de Cristo, formou novas igrejas e assim por diante. Um juízo severo aguarda, como está sendo dito aqui, no dia do juízo, esse tipo de gente. Bom, estamos chegando aqui no fim. Aliás, eu só vou até aqui mesmo. No capítulo 4, aliás, aqui, não, peraí, gente. Pulei aqui, pulei uma parte aqui, nas minhas anotações. Vamos direto para a aplicação prática. Paulo aqui exorta, então, os coríntios a que abandonem sua maneira carnal de encarar os líderes cristãos e que cessem as divisões. Verso 18 em diante. Ninguém se engane a si mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles, e outra vez o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são pensamentos vãos. Aqui ele cita Jó, cita Provérbios, uma série de passagens do Antigo Testamento para dizer, não se iluda, não vá atrás da aparência humana, da sabedoria humana, porque Deus confunde esse tipo de coisa. É somente a cruz de Cristo. Portanto, verso 21, ninguém se glorie nos homens. Essa é a conclusão. Não se glorie nos homens, que era o que eles estavam fazendo. Eu sou de Paulo, sou de Pedro, sou de Apolo. Ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. O que está errado nessa frase? Eu sou de Paulo. É que ela inverteu. Eu não sou de Paulo. Paulo é que é meu. Deus deu Paulo à igreja para me abençoar. Quando eu abro primeiro aos Coríntios e eu leio isso aqui e eu aprendo, Paulo está me abençoando. Então não é que eu sou de Paulo, mas Paulo é meu. Pedro é meu. Os apóstolos são meus. Os profetas são meus. Eles foram dados à igreja para me abençoar, para me instruir. Não é isso que ele está dizendo aqui? Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso,
Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, seja a futura, tudo é vosso. Então, quando eu digo assim, eu sou de Paulo, eu estou sendo reducionista. Eu estou deixando de ver o quadro maior. Eu não sou de Paulo. Paulo, na verdade, é meu. E tudo o mais que existe que Deus criou, criou para abençoar-nos como coroa da sua criação. E nós somos de Cristo. Aí sim, e Cristo é de Deus. No capítulo 4, que eu não vou ter tempo, vou terminar aqui mesmo. No capítulo 4, o apóstolo Paulo fala mais abertamente. Ele meio que desabafa, porque quando os coríntios diziam eu sou de Pedro ou eu sou de Apolo, eles estavam implicitamente dizendo eu não sou de Paulo. E Paulo era o fundador da igreja. Então ele meio que está assim, triste com os coríntios por conta dessa atitude. E pede que os coríntios não exerçam nenhum julgamento. Quem é melhor? Quem vai receber mais? Até o dia do juízo. Porque por enquanto, esse é o ponto dele do verso 1 até o verso 5, por enquanto você não conhece os corações. Como diz aqui o verso 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então pode ser que você seja assim, eu sou de fulano de tal, o maior pregador do Brasil. Aí no dia do juízo tu vai ter a maior surpresa, que vai ser revelado os desígnios do coração de Zé da Silva. E você vai ver que ele era um egoísta, ele era egocêntrico, vaidoso, que buscava a sua própria glória. Então você não conhece o coração dos homens, dos pregadores, então não se glorie neles. Deixa o julgamento, quem é melhor, quem está certo, deixa isso para o dia do juízo, quando então os corações serão manifestos. E, final do capítulo 4, ele traz a sua primeira lista de sofrimentos que ele passa como apóstolos para dizer à igreja de Corinto que aquilo deveria ter sido levado em consideração quando os coríntios o rejeitaram, não é? O quanto ele sofreu por conta do evangelho. Mas isso fica para outra vez, até aqui no capítulo 3, pelo menos. Então, o meu livro, ele é sobre isso aí. Isso que eu falei aqui, no livro está muito mais detalhado, com pesquisa exegética, citação cruzada, análise de alguns comentaristas que eu considerei importante. Eu acho que você vai se sentir bastante abençoado e vai tirar bastante proveito da leitura desse livro. Eu imagino ter dado um pouquinho de gosto para isso, né? Perceba que é o mesmo problema dos evangélicos hoje. E como é atual esse livro. E o assunto é atual. Tá certo? Está com 50% de desconto? Não acredito. Está barato demais, viu? Está barato demais. Mas tenho certeza que vai ser, que vocês serão abençoados. Tá bom? Muito obrigado. Cadê o Cláudio Marra? Por favor. É o meu microfone? Obrigado, reverendo. Obrigado, né? Alguém quer dizer bem? Não, não diga. Reverendo, fundamento. O apóstolo não atacava o problema sem antes lançar o fundamento. Eu vejo um problema aí, sabe o que é? Essa é uma época de negação da verdade. E a gente tem a tristeza de ver dentro da igreja uma dificuldade de lidar com a verdade. Se alguém aponta uma falha teológica na letra de um cântico, isso é mal visto. Não se faz isso. Como é que Sabor de mel, por exemplo. Nessa época? Você tem que fazer um trabalho preliminar, não é? Antes de chegar lá. Antes de você dizer, como Paulo, que Cristo é o fundamento e que a cruz é o fundamento, você talvez tenha que explicar para as pessoas que a verdade não é relativa, que a verdade foi revelada por Deus e está nas Escrituras, e de acordo com as Escrituras, Cristo somente, ele é a verdade. A partir daí, aplicar os princípios. Em outras palavras, a gente tem que recuar um passo. Antigamente, a gente falava para as pessoas pressupondo que todo mundo tinha ido para a escola dominical e sabia o ABC. Hoje, a gente tem que falar pressupondo que elas nunca foram.
e que, portanto, você tem que construir primeiro como se você estivesse evangelizando. Então, em vez de você já entrar discipulando, talvez tenha que entrar evangelizando, lançando o fundamento do fundamento, para que você possa poder argumentar com as pessoas. Mas, de fato, é uma era que demanda bastante dos pregadores, de como eles podem embasar os seus argumentos a uma geração que não acredita em verdade, acha que toda verdade é relativa, não crê em autoridade e não se submete a nenhuma autoridade. Então, temos que lidar com isso. Não será a primeira vez. Já através da história da igreja, houve sempre períodos e momentos assim. Ok. Bom. Obrigado. Outra questão aí, essa valorização de pessoas e desse pensamento, o pensamento humano, em vez da valorização da verdade da palavra de Deus. Esta é uma época que valoriza a autoajuda, em vez da ajuda do alto. Não é? É uma coisa tão pobre, é tolice, na verdade. Agora, é entristecedor ver esse pensamento de novo dentro da igreja. E não está meio escondido, não. Uma pesquisa nas mídias sociais de irmãos que até têm funções de destaque na igreja, mostra que eles estão postando essas tolices, não é? E pior, nem sabem que estão fazendo isso. Engolem como se fosse o evangelho. Voltar um passo atrás, o fundamento abaixo do fundamento de novo. O problema da autoajuda, né, é um problema na área da eu creio que é um problema na área da antropologia. A autoajuda, ela parte da ideia de que o ser humano tem condições, dadas as devidas orientações, de tomar determinadas decisões e atitudes que ajudam a pessoa a melhorar de vida, resolver problemas, alcançar suas metas e os seus objetivos. Então, há um erro fundamental aí, que é uma superestimação da capacidade humana e uma subestimação do que a Bíblia fala a respeito dos efeitos do pecado no coração humano. Então, o pecado, ele afetou nossa vontade, ele afetou nosso julgamento, afetou a nossa consciência, de forma que é impossível você resolver seus problemas seguindo uma série de regras, princípios e medidas confiado só em você mesmo. Você pode até avançar alguma coisa, mas sempre vai ser a custo de outra. O egoísmo vai levar você a passar por cima de pessoas, a avareza vai levar você a fazer as coisas pensando muito mais no lucro financeiro do que na glória de Deus. Então, é um problema na área de antropologia, é uma visão errada a respeito do ser humano. A visão correta é que nós somos pecadores, que nós precisamos da graça de Deus, do poder do Espírito Santo, para nos guiar no meio de um mundo complexo, difícil. Não quer dizer que a gente não possa fazer planos, nem tomar medidas, mas eles serão feitos em oração e na dependência do Espírito Santo para isso. Então, o problema desse tipo de autoajuda, é porque ignora realmente essa realidade que a Bíblia fala tão claramente do que é o ser humano. Obrigado. Então, Paulo declarou que não queria saber de sabedoria humana, quem sabe ele não voltaria mesmo a citar os filósofos e o pensamento grego, nada disso. Mas nós temos servos de Deus, a gente não vai julgar ninguém aqui, mas temos servos de Deus que se dedicam a entender o pensamento contemporâneo e eles são fera, viu? Sim. Eles são. Conheço alguns. Um pastor presbiteriano já falecido, essa editora é que mais livros dele tem, que foi Francis Schaeffer, sim, se destacou nesse trilho, entender esse pensamento e combater. Não é? E há vários bons autores
e pregadores que seguem esse caminho, né? Eles são muito bons entendendo a filosofia da nossa época e aí apresentam a mensagem do Evangelho. Não seria esse o caminho que Paulo desistiu de perseguir? Não. O que Paulo não quer é o tipo de conhecimento que Paulo tinha. E ele não parou de cessar, e ele não cessou de citar filósofos e demonstrar que ele tinha conhecimento depois dessa experiência em Corinto e em Atenas. O que ele está rejeitando é aquilo que os coríntios apreciavam, que é o showman, é o stand-up comedy, é o cara que ia para a praça pública, falava, gesticulava, usava frases de efeito, manipulava as emoções das pessoas e ganhava, depois passava o chapéu, né, para receber algum dinheiro e tudo mais. Então, isso não cabe no pregador do Evangelho, porque vai chamar atenção para ele, é um show. Tá? Tem uma história de um rei francês aí que odiava, não queria, tinha medo da morte, era Luís, não sei das quantas aí, um dos Luíses, né? E ele não gostava ele não queria nem que ninguém falasse aliás, ele não queria nem que ninguém falasse de morte, não, isso aí é um outro. Era um vaidoso, era um desses vaidosos aí. E ele contratou um excelente pintor para fazer um quadro dele, um quadro do rei. E lá, ele estava lá posando e tudo mais, e tinha um vaso de flores. E aí o artista, quando pintou muito bem o rei, mas o vaso de flores foi pintado com um primor, com uma beleza tão grande, que todo mundo que olhava para o quadro, imediatamente desviava para ver as flores. E o rei mandou matar o artista, né? Porque tirou a glória dele. Então, a nossa pregação, ela não pode atrair a pessoa para nós, mas para a pessoa de Cristo. Então, a gente precisa ter cuidado quando a gente vai apresentar conhecimento. Por exemplo, eu podia citar aqui, eu podia, e sem falsa modéstia, né? Eu podia ter feito, eu já vi gente fazer isso, com humildade, Dr. Shedd. Abriu o Novo Testamento em grego. Ele não levava o Testamento em português. Podia abrir em grego e ler, traduzir diretamente, já explicando palavra por palavra. Depois de 40 anos, como professor de grego, eu podia fazer a mesma coisa aqui. Mas meu receio é que, ao fazer isso, podia parecer o quê? Que eu sou o quê? Que eu estou me amostrando, como a gente diz lá no Nordeste, né? Eu estou, assim, querendo aparecer, né? Você então, se acha? Estou me achando, né? Poderia citar grandes comentaristas e tal, mas no final vai dar a impressão de que eu sou um metido, sei lá, soberbo, qualquer coisa dessa natureza. É isso que Paulo quer evitar. Tá certo. E é isso que a gente devia também evitar, né? De fato, Coríntios fala hoje. Totalmente. A palavra de Deus fala hoje. Muito obrigado, reverendo. Nada. Vamos ter Prazer. uma parte emocionante agora lá na livraria, viu? Vamos ter o coffee break e a oportunidade de, adquirir livros, 50% dos livros do reverendo Augusto, 40% os outros, um bom bate-papo e os autógrafos, viu? Está preparado aí para fazer a selfie? Hein? Não se esqueça. Obrigado, reverendo. Vamos então para a livraria.